Eu passo a palavra agora para o último orador da mesa e depois abriremos o debate na tribuna. Palavra aberta para o professor Dr. Fernando de Araújo Pena, da UF, Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense. Alô? Ok. Boa tarde, então, a todos e a todas. Gostaria de saudar primeiro a mesa, os vereadores Raymond e Tarcísio, e os colegas de mesa, Luiz Antônio Cunha, uma honra estar aqui na mesa com você. Eu hoje escolhi como objetivo, um único objetivo na minha fala. Eu quero problematizar dois argumentos utilizados pelos defensores do Escola Sem Partido e dois argumentos que são mobilizados também por pessoas que acabam aderindo à proposta sem a conhecer bem. Então, eu não sei se já está projetado aí a apresentação, já? Está lá, ok. Então, eu vou fazer o seguinte, quais são os dois argumentos que eu quero problematizar com vocês? O primeiro deles é que o Escola Sem Partido não quer nada além de obrigar os professores a falarem sobre os dois lados dos assuntos polêmicos. Então, esse argumento é um argumento que é utilizado amplamente e ele é falacioso. Eu vou demonstrar para vocês aqui que, na verdade, se trata de proibir a discussão de alguns temas. O segundo argumento que eu quero problematizar com vocês é o argumento de que o Escola Sem Partido não cria nada de novo. Tudo que está dito no projeto já é legislação. Eu vou contra-argumentar que não. Que, na verdade, eles apresentam uma interpretação da legislação, uma interpretação bastante enviesada, e que nós já temos múltiplas evidências para afirmar que o projeto é inconstitucional. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui para nós lermos, logo de início, uma matéria que foi compartilhada pelo Huffington Post, uma entrevista com o advogado Miguel Najib. O título da matéria diz o seguinte: homofobia não é assunto de sala de aula, defende o fundador do Escola Sem Partido, o advogado Miguel Najib. Quais foram as perguntas feitas a ele na entrevista? Se o controle parou de funcionar? Foi. Então, eu vou ler duas delas. A primeira delas, então, eles fazem a seguinte pergunta: o senhor mostrou cartazes de um trabalho sobre homofobia. Em que medida os assuntos têm a ver com a religião, mas também têm a ver com direitos humanos? Poderiam ser afetados pelo projeto? E o Miguel Najib responde: vou citar o artigo 12 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Não é direitos humanos no sentido popular. Estou falando de uma norma legal, aprovada em um tratado internacional, e que diz que os pais têm direito a que seus filhos recebam educação religiosa e moral de acordo com as próprias convicções. Esse é um direito humano, tem que ser respeitado. O professor começa a falar de assuntos que invadem esse direito dos pais. Segunda pergunta, e essa aqui é importante para nós. Falar de violência contra a mulher em sala de aula no quinto país em que mais se mata a mulher não deve ser feito, então? Resposta do advogado Miguel Najib: isso pode ser feito respeitando a liberdade de consciência e de crença do aluno e o direito dos pais sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos. Na sala de aula é muito difícil dizer isso porque a presença dos alunos é obrigatória. Então é difícil falar sobre violência contra a mulher porque a presença dos alunos é obrigatória. O Estado tem uma verba bilionária para isso. Ele vai fazer propaganda na televisão porque ninguém é obrigado a assistir essas propagandas. Na sala de aula é diferente porque o pai é obrigado a colocar o filho na escola. E continua. Não sei se está passando. Bom, passou. Mesmo pensando do ponto de vista de que falar esses assuntos são uma política pública para evitar crimes, resposta do advogado Miguel Najib: faz isso na televisão. E para concluir, não é assunto de sala de aula, então a violência contra a mulher vai violar o direito dos pais. Os professores que fizerem isso estão se expondo ao risco de levar um processo. E as escolas também, com base no artigo 12, item 4º da Convenção Americana de Direitos Humanos. Isso já é lei no Brasil. Não é nosso projeto que está transformando isso em lei. A Convenção é expressa ao tratar da educação religiosa e moral. Então, ele está falando explicitamente, ele quer proibir a discussão de uma temática. Violência contra a mulher, homofobia, segundo o advogado Miguel Najib e o Movimento Escola Sem Partido, não seria um tema de sala de aula, o que já é um ponto. Então, não se trata de mostrar os dois lados de um assunto polêmico. Se trata de proibir a discussão de alguns temas. E uma evidência disso, se o controle funcionar, eu vou mostrar para vocês. Está aqui.
A única ação que eu tenho conhecimento realizada pelo movimento, pela Associação Escola Sem Partido. Então, ali está divulgado pelo INEP o tema da redação de 2015. O tema da redação do Enem 2015 é a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Então, esse tema de redação gerou muita polêmica. O Escola Sem Partido, então, como associação, entrou com uma ação. A Associação Escola Sem Partido. Eu coloquei ela ali, é uma captura de imagem da tela do site. E o que eles estão defendendo explicitamente? A inconstitucionalidade do Enem. Vou ler para vocês, que se eu falar só, vocês não vão acreditar. Então, o que diz a matéria? Leia aqui a representação que será enviada pela Associação Escola Sem Partido às unidades da Procuradoria da República nos 27 estados da Federação, demonstrando a inconstitucionalidade da exigência do respeito aos direitos humanos na prova de redação do Enem 2015. Então, o argumento deles é que seria inconstitucional exigir dos alunos, como tema de correção da redação, o respeito aos direitos humanos. E você me dizer que isso aqui é uma tentativa de fazer com que o professor fale sobre os dois lados de todos os assuntos polêmicos, chega a ser uma piada. Então, esse é um ponto, é uma falácia, é uma tentativa de proibir alguns debates. E eles vão mais longe. Eu trouxe aqui, então, o projeto que está tramitando na Câmara dos Vereadores aqui do Rio. Vamos ver se o controle vai me ajudar. Se você puder passar aí para mim. Se o controle parou de funcionar. Então, o que está tramitando aqui na Câmara dos Vereadores do Rio é o PL 867/2014. Passa mais uma vez, por favor. Ele é de autoria do vereador Carlos Bolsonaro. Ele quer criar no sistema de ensino do Estado o programa Escola Sem Partido. Mais uma. Mais uma logo para eu já mostrar o que interessa. Então está muito pequenininho ali, eu vou ler para vocês aqui, mas ele quer colocar como o princípio que deve orientar a educação aqui no município do Rio de Janeiro o direito dos pais a que seus filhos menores não recebam educação moral que venha a conflitar com suas próprias convicções. Segundo eles, então, isso foi retirado da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, no seu artigo 12, inciso 4º, que diz que os pais, e quando for o caso tutores, têm direito a que seus filhos recebam educação moral e religiosa de acordo com seus próprios valores. A interpretação deles desse dispositivo, então, é que o professor não poderia fazer nenhuma atividade que entrasse em contradição com os valores familiares. Imaginando aí que deve haver uma família só, né? Porque os valores familiares, se a gente pensar que são múltiplas famílias, seriam múltiplos valores. Artigo 2º, projeto que tramita aqui nessa casa. É vedada a prática da doutrinação política e ideológica em sala de aula. Proibiu uma prática sem definir claramente. Então, o que é doutrinação política e ideológica? Não tem isso definido em nenhum momento do projeto. Agora a parte que me interessa, bem como a veiculação em disciplina obrigatória de conteúdos que possam estar em conflito com as convicções morais dos estudantes e dos seus pais. Isso proibiria o professor que discutisse qualquer coisa. A sala de aula ela tem 40, 50, 30 alunos, diferentes famílias, diferentes valores. Se o professor não pudesse contradizer nenhum deles, o professor não poderia discutir mais nada. Eu trouxe para vocês, então, esse era o meu primeiro argumento que eu queria desconstruir. O segundo deles, você pode passar, acho que está passando agora. Qual é, então, o que nós podemos usar para sustentar a argumentação de que esse projeto é um projeto inconstitucional? Então, eu coloquei para vocês ali o número. O projeto Escola Sem Partido, ele tramita nacionalmente na Câmara e no Senado. Ele já foi apresentado em mais de 10 estados e no Distrito Federal, além de inúmeros municípios, inclusive o município do Rio de Janeiro. Ele só foi aprovado no nível estadual em um estado, o estado de Alagoas. Então, lá já é lei. É a Lei 7.800, de 2016, do estado de Alagoas. O que aconteceu, essa lei então foi aprovada, ela já se tornou lei. Nós temos duas ADIs, duas ações diretas de inconstitucionalidade com relação a essa lei. E frente a essas duas ações diretas de inconstitucionalidade, nós já temos 3 documentos muito importantes. Então, a nota técnica da Procuradoria Federal do Direito do Cidadão, explicitamente dizendo que o projeto é inconstitucional. Segundo documento importante, então já coloquei ali uma tarde, inconstitucional, para ficar bem claro.
Um segundo documento importante, a manifestação da Procuradoria-Geral da República. Então, a Procuradoria produziu um documento de 75 páginas, argumentando que o projeto é inconstitucional, a lei de Alagoas é inconstitucional. E um terceiro documento, esse bastante recente, mais uma tarde a lei de inconstitucional, é a medida cautelar do Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo já se posicionou com relação a essas ações diretas de inconstitucionalidade. Ele concedeu a medida cautelar, suspendendo o efeito da lei de Alagoas e afirmando que os inúmeros riscos para a educação democrática nas escolas. Então, você tem aí, mais uma tarde inconstitucional ali, você tem aí ampla material para afirmar que o projeto é inconstitucional. Eu vou então só trabalhar um elemento, e eu vou abrir mão aqui da TV e vou falar. Qual é o ponto então que eles usam, e vocês viram mencionado na entrevista ali do Miguel Najib? O argumento deles eles utilizam o artigo 12, inciso 4 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que diz que os pais, e quando for o caso os tutores, têm direito a que seus filhos recebam educação moral e religiosa de acordo com seus valores. Como eles interpretam isso? Como se os pais pudessem proibir que a escola discutisse qualquer coisa que entrasse em contradição com seus valores. O que o advogado Miguel Najib não me responde, e nenhum dos defensores do projeto, é que existe um protocolo de São Salvador, que complementa a Convenção Americana de Direitos Humanos com relação a, por exemplo, a prestação de serviço na educação. Então, tem o artigo 13 desse projeto que fala sobre educação. Eu vou ler para vocês esse documento, porque ele é importante, e a última coisa que eu leio aqui, um minutinho. Então, no protocolo de São Salvador, que é um protocolo complementar à Convenção Americana de Direitos Humanos, no seu artigo 13, artigo 13, o direito à educação diz o seguinte, no seu inciso 2, os Estados partes desse protocolo convêm que a educação deverá orientar-se para o pleno desenvolvimento da personalidade humana e do sentido da sua dignidade, e deverá fortalecer o respeito pelos direitos humanos, pelo pluralismo ideológico, pelas liberdades fundamentais, pela justiça e pela paz. Convém também em que a educação deva capacitar as pessoas para participar efetivamente de uma sociedade democrática e pluralista, conseguir uma subsistência digna, favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações, todos os grupos raciais, étnicos ou religiosos e promover as atividades em prol da manutenção da paz. Então, o documento ele é explícito quando ele coloca uma educação para os direitos humanos, que ela é voltada para a formação plena do ser humano. Então, mobilizar valores, falar da realidade na qual ele está inserido, preparar ele plenamente para o seu exercício democrático. E no mesmo artigo, no final, inciso 4, diz o seguinte: de acordo com a legislação interna dos Estados partes, os pais terão direito a escolher o tipo de educação a ser dada aos seus filhos, desde que esteja de acordo com os princípios enunciados acima. Então, os pais não podem dizer o que vai ou não acontecer na escola. Todos os documentos que eu citei, os 3 documentos que eu citei, são unânimes em afirmar que o Estado, quando ele estiver visando essa formação para a cidadania, ele pode pensar em implementar políticas, inclusive, independente da vontade dos pais. A nossa Constituição diz, a educação é direito de todos, dever do Estado e da família, em colaboração com a sociedade. Então, ele aponta para nós que a educação é uma atividade a ser realizada em colaboração entre a família, o Estado e a sociedade, visando a plena formação da pessoa, o exercício da cidadania e a formação para o trabalho. Então, toda a nossa legislação, inclusive a Constituição, apontam para essa formação plena do ser humano. Então, eu fecho aqui a minha fala, e com isso eu desmontei os 2 argumentos. O primeiro, de que eles só querem que se fale sobre os 2 lados de uma mesma polêmica. Não, eles querem proibir algumas temáticas. E 2, que o projeto não faria nada além de garantir elementos já previstos na legislação. Não, eles interpretam essa legislação de forma que a Procuradoria do Direito do Cidadão, a Procuradoria-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal apontam que são inconstitucionais. E eu aqui, para fechar então, eu queria buscar uma reflexão. Existem 2 termos gregos, são sempre eles. Um deles é koinos, que se refere ao que é comum, ao que é geral a todos, e o segundo é idios, que se refere ao que é privado, que é individual. Do termo idios deriva idiotes, que é
de onde sai o nosso termo idiota, ou seja, aquele que não se preocupa com o que é público, com os assuntos que são pertinentes para a comunidade na qual você está inserido. Então, dentro dessa perspectiva, o Escola Sem Partido seria uma forma perfeita de criar uma escola para a formação de idiotas. Idiotas que não se preocupam com os assuntos pertinentes para a comunidade em geral. Então, eu agradeço e fico aberto aí para o debate. Muito obrigado, professor Fernando Pena.